Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, o Fluminense vai jogar a 20ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio no estádio do Grêmio às 18h30. Vamos ver aqui a reportagem da redação do GE. Grêmio e Fluminense, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão. Premier transmite ao vivo. Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo às 18h30 de Brasília, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena em Porto Alegre, com transmissão ao vivo do Premier. O Grêmio perdeu para o Bolívar no meio da semana na altitude de La Paz, pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana, e teve a segunda derrota seguida desde a retomada das competições. Em situação delicada no Brasileiro, só a vitória interessa contra o Fluminense. Embora tenha sido beneficiado pelo empate entre Vasco e Mirassol neste sábado, assim não entrará no Z4 mesmo em caso de derrota. O Grêmio perdeu lá em La Paz, mas jogou com o time misto, tá? Não foi o time titular. Ele poupou o treinador do Grêmio poupou vários jogadores importantes para poder jogar hoje contra o Fluminense. O Fluminense veio de um empate 1-1, que jogou muito mal, né, contra o Bragantino, muito mal. No segundo tempo melhorou, mas muito mal. O Hulk tem que melhorar muito, que eu acho que ele está bem fraco, está fora de ritmo, né? Ficou muito tempo parado, então ele tem que pegar ritmo para melhorar. E, na minha opinião, tem que deixar de ser um pouco fominha. Tiveram alguns lances que ele poderia ter passado e quis fazer ou jogada individual ou chutar. Então ele tem que melhorar em relação a isso. Tem que saber que ele já, com 40 anos, ele sabe muito bem disso, que o futebol não é um esporte coletivo, não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Então ele tem que ver, às vezes, o jogador que está melhor colocado e passar. Eu, às vezes, reclamo isso também do João Kennedy, né? Então eu acho que ele tem que melhorar isso também. Ele tem muitos pontos importantes, né? Porque sabe bater falta, sabe chutar de fora da área, sabe bater escanteio, dar passe, tem um chute forte. Mas ele tem que melhorar alguns pontos e principalmente adquirir ritmo novamente, porque ele ficou muito tempo parado, né? O Fluminense veio de um empate 1-1 com o Bragantino sobre vaias dos torcedores, porque jogou mal, muito mal, por conta da atuação apagada no Maracanã. O time tenta aproveitar os jogos que tem antes da Copa do Brasil para se consolidar no G4. Onde assistir? Premier, né? Escalações prováveis: Grêmio, que é a mãe de campo do Grêmio, que é lá no Sul. Técnico Luiz Castro. A Muzu fica à disposição da equipe depois de cumprir protocolo de conclusão pela pancada sofrida meu pai. Pela pancada sofrida, né, no outro jogo. Então, vamos voltar aqui, desculpe aí que tá difícil aqui. A Muzu
fica à disposição da equipe depois de cumprir protocolo de conclusão pela pancada sofrida contra o Mirassol, né? Enamorado volta de suspensão e reforça o banco de reservas. Reforça o banco de reservas. Enquanto o Léo Pérez está fora, suspenso. O Grêmio não confirmou nos bastidores, mas a tendência é que Marlon esteja à disposição após quase 4 meses afastado. Os reforços Diego Caíto e Giovanni Cabral também devem estar no jogo, né? Provável escalação do Grêmio. Everton, Pavon, Gustavo Martins, Kahneman e Pedro Gabriel, Vila Sante, Nardoni e Gabriel Mack, TT, Amuzu e Carlos Vinícius. Esse Carlos Vinícius é um bom jogador, faz muito gol, apesar do time do Grêmio não ajudar muito, né? Quem está fora? Léo Pérez, suspenso. Pendurados, Noriega e Dodi. Fluminense, técnico Luiz Zubeldia. Zubeldia tem pelo menos 3 desfalques, certo? Os zagueiros Midjan e James, lesionados, e o atacante John Kennedy, artilheiro da temporada, que cumpre suspensão pela briga que teve no final do jogo contra o Bragantino. Ele deve colocar em campo, que por sinal pegou 2 jogos de suspensão, né? Vai ficar fora contra o Grêmio e contra o Bahia no meio da semana. Ele deve colocar em campo uma defesa, bem diferente da que enfrentou o Bragantino, e fazer ao menos uma mudança no ataque. A diferença é a inclusão do Thiago Silva, que eu acredito que não possa jogar o jogo todo, né? Vamos ver a escalação. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, que já jogou junto ano passado, Thiago Silva e Freitas, e Arana, ou Renê, né? Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. Canóbio, Savarino, não, que Savarino não deve jogar. Canóbio, Hulk, o Savarino nem viajou. Canóbio, Hulk e ele deve botar ou Soteldo, ou Riquelme Felipe, ou Serna, um desses 3. E aqui, quem está fora? Matheus Reis, que está desde o início do ano fora, a contusão que ele teve. Acredito que só volte lá para o final do ano que vem, em recuperação de lesão no joelho. Midjan em recuperação de lesão na coxa. James em recuperação de lesão na coxa. E sendo que o James deve ficar uns 15 dias mais ou menos afastado, e o Midjan de umas 4 semanas, de 2 a 4 semanas ou mais, na coxa. E John Kennedy suspenso. E também, pelo que eu vi a reportagem ontem do Jornal da KTO, o Savarino também nem viajou. Tá em recuperação, ainda não souberam qual o verdadeiro motivo dele ter viajado. Não sei se é para poupar ou se ele teve alguma contusão, né? Pendurados: Arana, Savarino, Carlos Guezo, auxiliar técnico, e Lúcio Acosta. Lúcio Acosta está sempre pendurado, é pequenininho, mas é folgado, está sempre criando casa. Arbitragem: Edna Alves Basto. Há muito tempo que ela não apita. Começou bem quando ela começou a apitar, depois ficou muito fraca, cometendo muitos erros. Não sei se é uma boa ela apitar, não. Vamos ver.
Então vou repetir. Árbitro Edna Alves Batista de São Paulo. Assistente número 1, Neuza Inês Bach, São Paulo. Assistente número 2, Brígida Cirilo Ferreira, Alagoas. VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, São Paulo. Quarto árbitro, Bruno Pereira Vasconcelos, Bahia. Isso aí então, a relação ao jogo, né? Agora, vamos ver aqui também. Hoje também aqui que tá falando Hoje também tem o jogo da decisão sub-17 entre Vasco e Fluminense, né? O jogo vai ser às 9 horas, né? 15 para as 9, não, 15 para as 10, já deve ter começado o jogo. Então, o Fluminense perdeu ainda lá em Xerém e joga a segunda hoje contra o Vasco, no campo do Vasco. Tem que vencer o jogo, pelo menos por um gol de diferença para ir para os pênaltis, ou vencer por 2 gols ou mais para ser campeão direto, né? O Fluminense deu mole lá, estava jogando melhor do que o Vasco, foi superior, depois tomou no segundo tempo o gol de empate e o gol da virada e não conseguiu reagir. Foram 2 vacilos na reta final que custou a derrota do Fluminense Sub-17. Vamos ver. Vamos aguardar para ver, né? Então daqui a pouco eu vou ver o jogo, para ver se já são 9h51, né? São 9h53, vou acabar de fazer o vídeo, vou tentar ver o jogo aqui do Sub-17 para ver se o Fluminense consegue ganhar o título em cima do Vasco. O Vasco está invicto, o Fluminense teve uma derrota no Carioca para o Flamengo, depois no playoff eliminou o Flamengo na semifinal e agora na decisão perdeu o primeiro jogo para o Vasco. O Vasco é um time enjoadinho, o time do Vasco, apesar de eu achar o time do Fluminense melhor. E o Fluminense no Brasileirão Sub-17 está em primeiro lugar, né? Então vamos aguardar para ver o jogo de hoje, os dois, né? Ver se o Fluminense consegue ser campeão daqui a pouco em cima do Vasco. E mais tarde, às 18h30, com transmissão do Premier, ver se o Fluminense consegue derrotar o Grêmio para continuar pelo menos em quarto lugar, né? Então, vamos aguardar para ver realmente se vai ser essa escalação que o Zubeldia vai colocar ou se ele vai mudar. Vamos aguardar para ver e os relacionados para o jogo também, né? Agora, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico todo dia vendendo açaí com minha esposa, de meio-dia à meia-noite, de segunda a segunda. Aí comecei a procurar alguma coisa como uma terapia para a parte da manhã. Então eu não entendo quase nada, praticamente nada de internet. Eu pedi a sobrinha da minha esposa, né, que é a Monique, uma vez que ela veio aqui para me ajudar a fazer o canal. Ela fez o canal junto comigo. Aí faltava como é que eu ia fazer se eu não entendo nada de internet. E não tenho ninguém infiltrado lá do Fluminense para me passar as notícias, né? Aí o que eu pensei, eu vou ver os YouTubes que eu conheço, que eu gosto de assistir, que eu tenho assistido, e também o GE, o Netflix, essas coisas, quando falarem, eu pegar as notícias, dar o nome da pessoa, dar o canal. Quando não tiver o nome, por exemplo, do GE e do Netflix, nem sempre aparece o nome do repórter. Aí eu dou o nome só do Netflix ou do GE e falo da redação. Aí eu falo a notícia, dou o nome do canal ou então quando é para dar alguma opinião, aí vem a opinião minha, né?
Aí cabe a vocês que assistem os vídeos para ver se realmente o que eu falei foi interessante, se foi bom, se não foi. Aí vocês colocam nas mensagens dos vídeos se gostaram, se não gostaram, o que acha que eu preciso melhorar, o que acha que eu não preciso melhorar. Né? Aí eu comecei a fazer assim. Aí, para minha surpresa, eu pensei de não ter nem 50 inscritos. E eu hoje estou com 867 inscritos, 867. Me empolguei, espero chegar à primeira meta agora. Estou levando a sério. Espero chegar a alcançar a primeira meta, que é 1.000 inscritos. E aí eu conto com o apoio de vocês, todos que estão inscritos, que se tornaram meus amigos, tá? Se vocês puderem continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal e pedir seus amigos e suas amigas para se inscrever e dar o like e compartilhar no canal, tá? E as pessoas que assistem os vídeos e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos e amigas também para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, tá? Essa parte eu estou feliz, apesar de agora eu ter a meta, né, de chegar aos 1.000 inscritos e estou contando muito com o apoio de todos vocês, meus amigos. Aí a outra parte que está difícil, se vocês puderem colaborar, fazer o Pix, para vocês verem que eu estava gravando, o celular caiu, tem uma parte do vídeo que vai ficar ruim, mas aí, se vocês puderem colaborar, me ajudar para eu ir juntando dinheiro, para comprar, de repente, um notebook, alguma coisa e um microfone, para melhorar as gravações e para eu tentar fazer live também, que com o celular eu não sei fazer, nem com o notebook sei fazer, mas eu pretendo aprender. Nem sei se tem como fazer live com o celular. Se tiver e vocês souberem, me explica aí, por favor. Eu conto com o apoio de vocês. Aí eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson ou qualquer outra doença. Aí, ou até por achar melhor, por ser um número menor, mais fácil de digitar, aí vocês podem colocar também, tá? Não precisa, qualquer valor que vocês colocarem para ajudar, desde que não faça falta nenhum de vocês, eu agradeço desde já, tá? Então, os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com, o segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34, tá? Esses são os 2 Pix, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já. Qualquer valor, desde que venha do coração de vocês e que não faça falta nenhum de vocês. Um bom domingo a todos. Vamos tentar assistir agora, se pudermos, o jogo do Sub-17, que é muito bom. O Fluminense está atrás, tem que ir lá no campo do Vasco, já deve ter começado, virar o jogo para pelo menos ir para os pênaltis, ou então vencer com a diferença de 2 ou 2 gols a mais, 2 ou mais gols para se tornar campeão direto, tá? E depois, 18h30, torcer pelo Fluminense profissional lá no Sul contra o Grêmio. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, um bom domingo a todos e até a próxima, se Deus quiser. E comemorando 2 vitórias do Fluminense, uma agora e outra mais tarde.